meu nome é Malu, eu sou professora de desenho e aquarela na Camafeu, Escola de Arte e Design, e tá começando mais uma aula do Art Kids. Hoje a gente vai continuar falando sobre estilização. E eu quero saber se vocês fizeram o exercício da aula passada, o que vocês acharam. É muito legal o exercício, né? Hoje vai ter o mais legal ainda. E hoje a gente vai fazer um exercício de criação de personagens, que é bem parecido com aquele que a gente faz na escola, que a gente pega uma folha, aí faz vários formatinhos diferentes na folha e começa a criar personagem dentro dos formatos. É tipo isso. Vamos começar também a dar nome para as coisas. Vamos começar a chamar esses formatos de shape. O que é um shape? O shape ele é a forma, o contorno, a silhueta do nosso desenho. E é muito importante a gente entender o que é um shape, entender bem os shapes, para a gente começar a deformar os desenhos e ter um resultado melhor. Aliás, tem gente que começa a desenhar a partir do shape, que não começa igual a gente com a estrutura, tudo bonitinho. Eles colocam o formato do desenho e começam a criar dentro. O nosso conhecimento sobre arte vai mudando o nosso jeito de desenhar. E entender esse jeito que a gente desenha é a chave para a gente ter uma boa estilização, para ter um bom resultado quando a gente mexer com isso. Todo mundo tem seu jeito de desenhar, mas quando a gente vai conhecendo novas técnicas, a gente começa a desenvolver as nossas próprias técnicas e ver o que funciona e o que não funciona pra gente. No exercício de hoje a gente vai conhecer um pouco melhor como é que mexe com shape, o que é o shape. A intenção agora é desenhar bastante mesmo para soltar o traço e para usar tudo que a gente conhece sobre desenho. Produzir bastante, desenvolver bastante é sempre a melhor ferramenta que a gente tem para poder melhorar nosso desenho e para poder entender melhor uma técnica nova. Quanto mais a gente aplica o que a gente aprendeu, mais claro vai ficando na nossa cabeça e melhor a gente vai entendendo. A gente vai dominar o desenho de pouco a pouco, rabisco por rabisco, esboço por esboço. Bom, o exercício que a gente vai fazer hoje é o seguinte. A gente vai pegar objetos que a gente tem em casa, a gente vai desenhar o shape deles e vai criar personagem dentro do shape. Entendeu? Ficou claro? Bom, eu vou fazer uns aqui para vocês entenderem melhor, beleza? Vamos desenhar? Bom, pessoal, vou começar aqui minha ilustração. Vou esboçar nessa folha sulfite aqui. Eu não termino nunca na folha sulfite, então depois eu vou passar a ilustração que eu escolhi para essa folha aqui, que é uma gramatura 300, e vou finalizar com tinta. E tô com o meu material aqui, tô preparada. Eu tenho aqui do meu lado uma borrachinha, caso eu precise usar aqui, ó. Geralmente eu não uso muito, mas pelo menos ela tá aqui. Esse lápis aqui é um lápis 6B, eu vou usar o 6B, que é pra vocês poderem enxergar bem o meu esboço, porque eu esboço muito fraquinho, né? Mas vocês aí em casa usem um 2B, alguma coisa mais fraca. Bom, o primeiro objeto que eu vou desenhar o shape aqui é uma xícara que eu tenho aqui em casa, eu tava tomando um chazinho, eu vou desenhar a minha xícara. Então, eu venho aqui com um esboço bem fraquinho, bem maneirinho pra começar, né? E não precisa ser nada muito requintado, não. Vou desenhar direto aqui a minha xícara e é só o shape mesmo, é só o contorno. Lembra que eu falei antes que o shape é a forma, é a silhueta do nosso objeto? Então, vou desenhar aqui o contorninho, a silhueta da minha xícara. Vou colocar a aba aqui, que é onde a gente segura. E é um esboço, não precisa ficar perfeito nem nada. E vou reforçar aqui para vocês enxergarem melhor também. Eu vou tentar deixar mais fortinho. É muito difícil para mim, porque eu tô muito acostumada a fazer meus esboços bem fraquinhos, né? Bom, depois que a gente faz o shape, pode começar a colocar os elementos dentro desse shape. Eu vou fazer um senhorzinho. Então, pensei aqui em umas formas bem simples, um narizinho de batata aqui. E vou deixar ele um cara bem carrancudão. Vou fazer um olho pequenininho, uma cara meio amarrada. Então, coloquei aqui o meu nariz. Vou colocar um olho meio fechadinho aqui. E eu vou deixar o olho inclinado pra dentro, porque eu acho que faz ficar com mais cara de mal o meu personagem. Não que ele seja mal, mas ele tá meio bravo. E é aquele esquema. Eu vou colocando os elementos no meu rosto. Vou tentar deixar meio simétrico, deixar bem bonitinho. E depois eu vou colocando um pouco de sombra pra ver como é que fica, né? É sempre legal a gente pensar na personalidade também desse personagem, porque quanto mais detalhes a gente coloca, igual eu coloquei aqui agora uma sobrancelha chaveada, sabe? Quando tem aquele risquinho na sobrancelha.
E a gente vai colocando esses pequenos detalhes e vai deixando com uma cara mais pessoal, sabe? A gente vai entendendo melhor esse personagem. Vou colocar aqui o outro olho. E agora eu vou continuar colocando as coisas, vou colocar uma boquinha mais pra baixo. Enquanto isso, eu vou pensando também quem é esse meu personagem, o que que ele gosta, o que que ele faz. Fica mais fácil de desenhar. Bom, vou continuar aqui, colocando detalhes no meu esboço. E vou acelerar um pouquinho aqui, pra não ficar muito maçante esse vídeo, não ficar muito longo. Vamos lá, vou reforçar aqui e vamos acelerar isso daí. Bom, eu coloquei aqui um bigodão bem grandão pra ele ficar com cara de malvado aqui, um senhor meio pistolito, meio bravo. E eu tava falando sobre simetria antes em relação ao rosto, e agora eu vou colocar uma coisa bem assimétrica aqui, que ele tem uma orelha bem grande de um lado, que é a aba da minha xícara, e aqui eu coloquei uma orelhinha bem pequenininha. E é legal porque a simetria, às vezes, ela causa um negócio diferente quando a gente olha. E às vezes as pessoas olham e falam, nossa, o que será que aconteceu, né? O que será que aconteceu com a orelha desse cara? Qual a história desse cara? Você vê que o meu personagem ele já é um pouco mais profundo, ele tem uma história por trás da orelha dele. O que será que aconteceu com essa orelha que é tão grande? E eu vou aqui começar a finalizar meu desenho. Eu vou colocar um cabelinho aqui nele e vou reforçar os meus traços. Vou colocar também pelo na sobrancelha, deixar mais acabadinho, né? Pra eu ver como é que ele vai ficar. E até porque eu vou escolher depois um desses esboços para finalizar na minha folha de gramatura 300 lá que eu falei que vou fazer com aquarela. Então, eu gosto de deixar ele mais finalizadinho para eu ter certeza, né, de qual que eu vou escolher. Vocês aí em casa podem finalizar todos que vocês fizerem, mas eu aqui vou finalizar só um mesmo. Aqui eu errei um pouquinho no bigode na hora de esboçar, mas vocês viram que eu nem usei a borracha, né? Eu simplesmente coloquei outra linha ali por cima, a minha linha certa, e como eu vou pintar o bigode por dentro, eu não preciso nem apagar, né, o meu erro. Ninguém nunca vai ver, o erro vai ficar ali, ninguém nunca vai saber que eu errei. É até legal pra gente ir se desvencilhando da borracha aos poucos. Tem coisa que a gente nem precisa apagar, que o desenho se resolve sozinho.
Bom, tô terminando aqui de colocar uma luz e sombra bem fraquinha aqui no meu desenho. E eu vou começar a pensar agora no shape do corpo também. Eu quero deixar ele mais finalizadinho que eu conseguir. Então eu vou olhar aqui pro resultado do meu rosto e vou pensar no corpo dele, ou uma roupa que eu acho que combine. Agora eu já pensei toda na personalidade dele dentro da minha cabeça, fica um pouco mais fácil de pensar nessas coisas. Vou terminar aqui minha luz e sombra, começar a pensar no corpo, vamos lá. Bom, galera, depois de muito pensar, eu decidi colocar uma blusa de gola nele, porque eu acho que ele ficou com uma cara meio séria e eu acho que blusa de gola é uma roupa bem séria. Eu vou esboçar aqui, eu vou insinuar um corpo. Eu vou colocar só as primeiras linhas, eu não vou terminar, sabe? Eu não vou finalizar nada. Porque eu quero só entender como é que é a anatomia dele, como é que é o corpo dele. Se ele é magricela, se ele é alto, se ele é baixo. Com essa cara aqui, eu acho que ele é um homem bem alto, ele é bem largo, ele é meio porte de segurança de balada, sabe? De filme, que é um cara bem grandão. Então eu vou deixar ele aqui mais ou menos com esse jeito. E não vou colocar sombra na roupa, porque já que eu vou escolher uma ilustração para finalizar, não vou colocar muitos detalhes. Só quero colocar um detalhe aqui em cima porque eu tava tomando chá quente nessa xícara. Era um chá de camomila, de baunilha e mel. Muito gostoso, adoro tomar coisa quentinha quando eu tô desenhando. Então eu deixei ele de cabeça quente aqui. Eu coloquei um detalhezinho em cima. Só vai brincar mesmo, não para finalizar muita coisa. Vou terminar de colocar aqui uma sombrinha. E é isso, gente. Eu agora vou pro meu próximo objeto. Vou começar a esboçar meu próximo shape. Porque eu acho que já cheguei onde eu queria aqui. Não precisa ficar 100% terminado. Então vou pro meu próximo. Aliás, o meu próximo objeto é uma babá eletrônica. O Enos me deu uma babá eletrônica de presente. Então vou começar a esboçar ela aqui. Ela tem um formato que é meio triangular, mas ele é bem arredondado dos lados. Então vou desenhar bem o shape que eu tô vendo mesmo. Vou dar uma boa olhada aqui e vou desenhar o formato que eu tô vendo. Na hora de editar o vídeo, o Gustavo vai colocar a imagem das coisas para vocês verem o que eu tô desenhando e entenderem melhor como fazer em casa, né? Eu esboço bem fraquinho, é meio difícil esboçar fraco com um 6B. Então, usa um lápis fraco aí na casa de vocês. Eu tô deixando o traço um pouco mais forte para vocês enxergarem bem. E feito a minha forma aqui, eu vou dividir o rosto no meio e colocar aquelas linhas, sabe? Aquelas linhas de quando eu tô desenhando o rosto. Uma linha bem no meio para dividir o rosto e a linha de onde vão ficar os olhos. E vocês vão perceber que eu vou colocar aqui a minha linha no meio e a linha dos olhos vai ficar bem abaixo do que geralmente fica nos rostos. Lembra aquele esbocinho que a gente faz de rosto? Quando é uma coisa um pouco mais realista, ele fica mais ou menos assim. Com a linha do olho para cima da metade do rosto, ou na metade, mas mais ou menos por ali. Nunca tão baixo assim, igual ficou no esboço da minha babá eletrônica. E isso é porque eu tô estilizando. Então, vou colocar aqui agora um narizinho bem no meio. Começar a colocar os olhos também. Acho que ficou meio apagada essas linhas, então eu acho que eu vou reforçar elas aqui para vocês enxergarem melhor. Mas é a linha de esboço, ela tem que ser bem fraquinha mesmo pra gente conseguir apagar depois. E às vezes nem precisa apagar depois, dependendo de como a gente for finalizar a ilustração. Bom, continuo aqui fazendo meu olho. Vocês perceberam que eu gosto muito de fazer olho assim, né, cara? Eu gosto desse olho puxadinho. Aliás, é a maquiagem que eu sempre uso. Eu acho que eu faço meio inspirada em mim, talvez. Vou desenhar aqui, nesse shape, a Wandinha da família Addams, sabe? Não sei se vocês já assistiram. Aliás, saiu um desenho agora, né? Um filme que é de animação. Eu não assisti ainda, mas falam que é muito bom. Eu tenho uma tatuagem da Wandinha, cara. Eu adoro a Wandinha. Então,
Vou continuar aqui colocando os elementos. Eu não tô usando nenhuma referência para fazer isso, é mais de cabeça mesmo. Então, vamos lá. Vou continuar colocando os elementos aqui e depois colocar um pouquinho de luz e sombra pra gente ver como é que vai ficar. Ah, e uma dica aqui, eu sempre marco aqui onde começa o olho, porque é mais ou menos onde começa a sobrancelha. Então, na linha aqui do começo do olho, eu subo ela e começo a desenhar a sobrancelha. Às vezes é um pouco mais pra dentro, um pouco mais pra fora, mas geralmente é mais ou menos aqui. Bom, eu vou começar agora a improvisar um shape de corpo aqui. O shape da cabeça foi o formato da minha babá eletrônica. E agora eu vou improvisar um shape para o corpo. Eu vou aproveitar que eu fiz a cabeça bem grandona e vou deixar o corpo um pouco mais curtinho, para ela ficar bem cabeçuda mesmo. Vou deixar o corpo bem redondinho também, bem estilizado. Fazer aquele vestido da Wandinha, o famoso vestido da Wandinha. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é porque é bem importante mesmo a gente sempre pensar na personalidade do nosso personagem. Saber quem ele é, né? O que ele gosta, o que ele faz, quem é esse cara. Essa aqui não tem muito o que falar, né? É a Wandinha e ela já tem a personalidade dela. Mas o meu outro personagem eu criei e os próximos também eu acho que eu vou criar. Vou meter aqui um machadão aqui nas costas dela, que ela gosta dessas brincadeiras bem malucas, né, com o irmão dela. Não sei se vocês já assistiram, mas, cara, a Família Addams é muito legal, um dos meus filmes favoritos. Depois de eu colocar esses acessórios, essas coisas, vou deixar um pezinho aqui bem pequenininho, aliás. Eu vou começar a colocar luz e sombra. Vou definir aqui minhas linhas direitinho. Vou começar a escurecer onde é escuro. Aliás, desenhando Família Addams a gente usa bastante preto, né? Então eu vou começar a escurecer aqui o meu desenho pra gente ver mais ou menos como é que vai ficar no final. Bora lá! Eu vou desenhar aqui umas ondinhas no cabelo
para deixar uma faixa de luz, para deixar iluminado o cabelo dela, para não ficar tudo tão preto. Então o negócio é, desenho as ondas e aí eu pinto em volta e não pinto dentro delas, elas vão ficar em branco. Aí vai parecer que é uma iluminação. Deixa as ondas bem sem proporção mesmo, para ficar bem solto. Bom, terminei aqui de jogar o meu preto no cabelo, deixei as minhas marcações de luz aqui, ficou bem legal. Agora eu vou colocar um pretinho no vestido, colocar um pouquinho de sombra no rosto, não vou colocar muita porque ela é bem pálida. E aí eu já vou começar a fazer o meu próximo esboço do meu próximo shape. Bom, eu já dei uma boa escurecida aqui no meu desenho e eu vou continuar colocando os detalhes, né? Vou escurecer onde eu acho que tem que escurecer, continuar colocando sombra. Como eu falei, não vou colocar muita porque ela é bem pálida, eu acho bem legal isso nela. Quero deixar ela com um sorrisão bem macabro, então é um sorriso que vai da ponta de um olho até a ponta do outro. Esse é o legal da estilização, você vê que eu exagerei bastante, né? Olhos bem grandes, a testa bem comprida, a boca vai de um canto ao outro do rosto. Eu acho que o desenho já tá bem encaminhado. Eu coloquei todos os detalhes que eu queria colocar. Achei que ficou bem legal, aliás. Eu vou agora pro meu próximo esboço. E vou admitir pra vocês, gente. Eu tinha escolhido já meu primeiro objeto e meu segundo objeto. Mas o terceiro eu ainda não tinha escolhido. Mas eu tô olhando aqui pra frente, eu tô desenhando de frente pra uma janela. E ela tem a maçanetinha dela, sabe? Eu não sei nem o nome disso. Mas é isso que eu vou desenhar. Eu não sei o nome, mas a gente vai colocar aqui a foto, né? O Gustavo vai colocar a foto na hora da edição, para vocês entenderem melhor o que é isso daqui. Eu vou começar a desenhar o shape e eu já até sei o que eu vou criar dentro disso. E vocês vão ver que tem um desenho dentro, mas eu não vou fazer esse recorte, eu não vou desenhar esse vazio que tem aqui dentro.
Eu vou só desenhar em volta mesmo. Então, coloquei aqui o meu shape e já vou começar a construir dentro. Acho que esse daqui vai ficar bem legal. Tive uma ótima ideia quando eu tava olhando. Esse é o legal, às vezes a gente vai olhando pros lados e tendo ideias, e a gente pode começar a desenhar. Eu coloquei aqui no cabelo dele também aquelas ondinhas para fazer a parte da iluminação no cabelo. Eu acho que dá um toque legal, né? E agora eu tô pintando de preto a parte que é preta. E aqui foi muito fácil, né? Porque eu coloquei pouca coisa e já ficou parecendo muito com o que eu queria. Foi exatamente o que eu pensei quando eu olhei para esse negócio na janela. Agora eu já vou começar a pensar no shape do corpo. Eu quero um shape bem redondinho, porque ele é um lutador de sumô, né? Então eu vou começar a esboçar uma coisa mais arredondada aqui. E tenta deixar as coisas bem fluidas, sabe? Deixa fluir o desenho também. Agora é hora de vocês testarem as coisas, o que vocês acham que vai ficar legal. Às vezes nem fica no final, mas a gente pode apagar e começar de novo, não tem problema nenhum. O negócio é a gente testar, é a gente deixar a nossa imaginação fluir e ir para onde ela quiser ir. Fiz aqui os bracinhos e solta bem o braço para desenhar. Vocês veem que eu uso bastante o braço para fazer meus esboços. Eu deixo meu braço desenhar bastante. Quando eu uso só o pulso, eu acho que meu movimento fica meio limitado. Então eu deixo o braço dançar aqui em cima da mesa. Eu tô colocando aqui uns detalhes embaixo nessa fraldinha que ele tá usando, pra ficar bem parecido com uma fralda mesmo, parecido com uma faixa. Eu não sei muito bem o que eles usam pra lutar sumô, mas eu tô fazendo mais ou menos uma faixa enrolada no corpo. Essa é a parte legal, cara. Você deixa a sua imaginação fluir e você vai brincando. Eu tô me divertindo muito fazendo isso. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou me divertir. Eu vou pensar nas coisas e eu vou improvisar e aí eu vou tentar deixar meu desenho bem legal. Esse é o legal do exercício, porque a gente não espera nada dele. A gente tá criando um personagem, a gente tá improvisando as coisas, então é só a gente sentar e fazer o que der na telha. Eu vou ficar aqui desenhando e mexendo e brincando até eu chegar num resultado que eu acho legal. É isso que eu espero que vocês façam em casa também. E lembre-se de se divertir bastante fazendo exercício. Eu achei que o meu esboço ficou meio torto, então eu vou passar aqui uma linha no meio do corpo para me ajudar a centralizar as coisas e eu vou refazer o esboço do outro lado. Eu não tô nem usando a borracha, tá vendo? Eu tô passando uma linha um pouco mais forte para saber que essa é a linha certa e tô deixando errada ali. Vou mexer aqui um pouquinho para deixar a perna um pouco mais simétrica. Eu não gostei, ela ficou meio torta. Acho que se eu deixar um pouco mais simétrica vai ficar mais legal. Até para o pé ter a mesma base, né? Que é o chãozinho que eu desenhei aqui agora.
Bom, o esboço tá pronto, né? Ele tá feitinho aqui, tá bem legal, gostei muito desse desenho. E agora eu vou começar a reforçar os meus traços e colocar um pouco de luz e sombra. Depois eu vou fazer um vídeo pra gente entender melhor como é que coloca essa sombra. Mas um exercício legal, fácil, né? E que eu gosto de fazer é me olhar no espelho e ver como é que a sombra funciona no meu rosto. Porque geralmente, como funciona na gente, funciona meio que pra tudo, né? Se eu tenho um desenho aqui de um menininho, eu posso usar a sombra que eu vi no meu rosto para fazer a minha ilustração. É legal pra gente entender como as formas funcionam, porque a sombra ela dá volume no rosto. Então, um exercíciozinho aí para vocês fazerem em casa quando der tempo. Bom, terminei aqui o meu sumozinho e agora eu vou pro meu quarto e último esboço. Eu decidi fazer um quarto esboço, eu ia fazer só 3, né? Mas eu tô gostando muito de fazer esse exercício. Eu tô aproveitando aqui que eu sentei para desenhar e vou desenhar o máximo que eu puder. Meu último objeto vai ser uma lâmpada, que eu vi aqui. Vou fazer aqui o shape da minha lâmpada e vou começar a colocar os elementos dentro. Então a lâmpada tem esse formatinho aqui, bem redondinha a minha lâmpada. É a lâmpada do abajur que eu tô usando aqui no estúdio que a gente montou para fazer os vídeos. Vou tentar deixar bem fortinho aqui o traço para vocês poderem enxergar bem. Bom, tô pensando aqui num personagem e uma coisa que eu quero que ele tenha, que eu gosto muito nos meus personagens, é que ele seja meio vesguinho. Eu gosto de colocar os olhos bem separados um do outro. Ele vai estar num estado de contemplação de alguma coisa. E eu vou continuar pensando na personalidade dele ao longo do meu desenho. Já tô colocando aqui a parte preta, aqui a parte escura dos olhos. Coloquei em um formato meio de C. Geralmente a gente faz uma bolinha dentro do olho, né? Mas hoje eu quis mudar. Eu deixei uma parte em branco para fazer meio que uma luz. Já tô até reforçando meus traços porque eu tô gostando bastante do resultado e eu acho que eu não vou mudar. Então, se eu tenho certeza de que esse vai ser meu traço final, eu já posso deixar ele um pouco mais forte. Vou desenhar uma boca meio aberta, porque ele tá com cara de bobo, na verdade. E eu acho legal esse tipo de rosto no desenho. Acho até que eu vou apagar e vou deixar ele olhando um pouquinho mais pra cima. Mas deixa eu ter certeza. Eu vou apagar mesmo. Eu vou deixar a íris dos olhos um pouco mais pra cima. É a íris ou a pupila? Eu nunca sei a diferença. Aliás, se vocês souberem, manda aí pra gente no Instagram. Ah, bem melhor assim. Às vezes a gente vai improvisando. Como esse exercício é um exercício de improviso mesmo, eu não tenho nada muito formado na minha cabeça, então eu vou mudando ao longo do que vai mudando na minha criatividade. Já vou reforçar aqui os traços. Vou continuar mexendo no meu desenho, vou pensar numa roupinha aqui também. Vou colocar uns detalhes. E a mesma sequência, mesmo esquema. Vou depois começar a finalizar um pouquinho com um pouco de sombra. Vamos lá. Eu decidi que ele vai estar olhando para uma abelha. Então eu vou desenhar uma abelhinha aqui em cima da cabeça dele. E aí eu vou fazer umas marcaçõezinhas para parecer que a abelha estava voando em volta dele. Eu fiz ele com os bracinhos bem fininhos e um corpinho bem engraçado e comprido. Eu acho que combina com esse formato de cabeça. Vou colocar os detalhes aqui da minha abelha.
Aliás, uma coisa sobre mim é que eu gosto muito de abelhas. Eu tenho, acho que umas 3 abelhas tatuadas no meu corpo. Mas eu gosto delas meio que longe de mim, porque elas picam, né? E eu não gosto. Vou começar a colocar a minha trilha aqui, pra saber onde é que essa abelha andou voando. Eu não sei nem se dá pra ver muito bem, mas é um esboço, né? É aquilo lá. Eu tô fazendo tudo bem fraquinho. Não vou nem deixar nada muito finalizado nesse esboço aqui. Vou só reforçar uns tracinhos e deixar mais ou menos como tá, porque eu gostei bastante. Acho que tá num resultado bacana. Bom, seguinte, agora eu vou dar uma olhada no geral, né, nos esboços que eu fiz, para escolher um para terminar, né, para finalizar na minha folha lá de 300 gramas. Eu gostei bastante desse primeiro aqui, mas também tem a Wandinha, né, que é sempre uma tentação para mim, porque eu gosto muito de Family Addams. Eu gostei bastante também do meu sumozinho que tá aqui atrás, porque ele foi bem improvisado, foi de última hora. E a minha quarta ilustração também foi bem improvisadinha, mas ficou bem interessante, eu gostei. Vocês podem finalizar todas aí na casa de vocês. Mas eu vou ficar com o sumô mesmo. Eu gostei bastante dele e eu vou aproveitar que eu já tinha dado um acabamento nele mais legal. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei um pouquinho mais de sombra, não sei se dá para enxergar aí. Tem uma sombrinha bem bacana aqui do lado. E eu vou pegar ele e vou passar para minha folha de finalização. Vou pegar aqui a minha folha. Se vocês estiverem em casa, que é bem legal, né? É uma mesa de luz, vocês podem passar na mesa de luz. Eu, como não tenho, vou aqui na raça, na cara e na coragem, começar de novo a minha ilustração. Eu não tenho problema nenhum em desenhar de novo. Aliás, eu acho que quanto mais a gente desenha, melhor fica, né? Então, eu acho que essa segunda vez vai ficar melhor do que a primeira. Eu vou pegar aqui meu lápis, tá bem apontado, e eu vou fazer as marcações para o meu desenho não ficar deslocado na minha folha. Eu vou centralizar ele aqui. A minha Wandinha tinha ficado um pouquinho mais para cima do que eu queria. E eu não quero que isso aconteça com o meu sumô, então fiz as marcações. E agora eu começo a esboçar aqui o puxador aqui da minha janela. Aproveitar que ele tá aqui na minha frente, né? É fácil, é só olhar e desenhar. E vou fazer todo o processo que eu fiz de esboço de novo. É bem fácil e é bem legal, né? É bem rápido. Então, vamos lá. Vou começar do zero. Vou começar aqui a fazer o corpo, né? Colocar aquele formatinho meio que parece uma gota ou um vaso, né? Redondinho aqui embaixo, para definir o corpinho dele. E dessa vez, sem erro. Eu já vou até colocar aqui a linha no meio do corpo para ficar simétrico o meu desenho, para não ter aquele problema que eu tive da primeira vez, que eu tive que refazer uma perna, refazer um lado do corpo. Vou deixar aqui bem marcadinho e continuar esboçando aqui a minha ilustração. Tô gostando bastante.
Por menor que seja o membro, ou por mais simples que pareça o desenho, eu gosto de fazer tudo de palitinho antes, porque eu acho que deixa o movimento mais legal. Então eu desenhei aqui de palitinho mesmo, as duas perninhas, deixei elas bem curtinhas por conta da estilização, né? Eu quero deixar o desenho meio engraçadinho, então eu deixei um cabeção, um corpo um pouquinho menor que a cabeça e essas perninhas engraçadas. Agora colocando um pouco de volume, né, nas pernas, depois de ter feito tudo de palitinho. E assim eu continuo com a minha construção, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Lembra que eu tinha falado que eu tava brincando um pouco com a sombra? Eu gostei muito do resultado, então eu vou marcar aqui a minha sombra. Isso funciona quando a sombra ela é bem intensa, né? Que ela vai do bem claro pro bem escuro muito rápido. Então eu tô marcando aqui a minha sombra, eu vou marcar no rosto e talvez um pouquinho no corpo também. E aí fica mais fácil até para quando eu vier com a minha tinta, eu já saber onde tem luz e onde tem sombra. Eu vou finalizar essa ilustração aqui com aquarela. Então, já vou começar a dar os meus toques finais aqui, né? Vou colocar uns detalhes aqui na cuequinha dele de novo. E daqui a pouco eu vou começar a me organizar para começar a colocar tinta no meu desenho. Agora é a hora de deixar ele bem prontinho, o mais marcadinho possível, para eu saber onde pintar, para facilitar a finalização do meu desenho. Coloquei aqui uns detalhes e eu vou daqui a pouco apagar as minhas linhas de esboço que eu não vou usar. Lembra que eu falei que eu gosto de deixar as linhas erradas e fazer as certas em cima? Isso gera um negócio que meu desenho fica cheio de linha, né? E como eu vou mexer com tinta, é legal deixar ele bem limpinho antes de começar a pintar. Então vou pegar a borracha e vou começar a apagar o que eu não vou precisar usar. Deixar a minha ilustração o mais pronta possível para eu começar a colocar tinta. Gostei muito do resultado e espero que vocês gostem de vocês aí em casa. Tô louca para ver o que vocês estão desenhando. Eu vou agora pegar o meu material para começar a pintar a minha ilustração. Então, vamos lá.
o que eu tenho aqui? Eu tenho, primeiro, 3 pincéis que eu separei. Tem um pincel com a ponta mais chata aqui, que eu vou mostrar pra vocês. E tem 2 com a ponta redondinha. Vou desencapar esse daqui. E eu tenho o meu copo d'água também, tá aqui do meu lado. E vou pegar o meu pratinho, que eu já tinha colocado as tintas, né, no meu pratinho, antes de trazer pra cá. É legal também ter um pano, né, pra você secar o seu pincel, pra controlar a umidade do pincel. Eu já coloquei aqui o ciano, o magenta, o amarelo, o preto, tá tudo aqui no meu pratinho. Vou começar agora a fazer as cores. Coloco um pouquinho de água no prato e eu vou criar primeiro um tom base, um tom de pele aqui, para passar em tudo e depois vir com a sombra. Então eu coloco a água e vou diluir nessa água. Vou colocar um pouco da tinta amarela e um pouquinho da tinta magenta. Quero chegar num tomzinho ali meio bege, puxado pro rosa. E aí eu vou passar no corpinho dele. Sempre tudo bem diluidinho e bem fraquinho. Porque lembrando, né? Eu sei que às vezes parece meio repetitivo, mas a gente aprende pela repetição, né? A gente fala tanto uma coisa que acaba ficando na cabeça. Então eu faço tudo bem fraquinho para poder fazer várias camadas. Se eu venho com um tom muito forte de cara e eu erro, fica muito difícil de eu arrumar. Às vezes até consigo, e às vezes eu nem consigo arrumar. Então, para evitar desastres, e também porque eu fiz esse desenho 2 vezes, cara, então eu não quero estragar ele. Eu vou fazer tudo bem fraquinho e bem clarinho. Às vezes eu demoro um pouco para chegar no tom da pele, mas é porque eu quero ter certeza. E é sempre legal também vocês terem uma folha para testar, lembra? Pega um pedacinho de folha, deixa do lado da mesa para vocês testarem as cores, para não passar a cor errada no desenho também. Bom, tô aqui misturando minha tinta, vou aplicar no meu desenho e depois eu penso nas outras cores. Acho que vou fazer a sombra de roxo de novo, igual eu tinha feito no último desenho da última aula. Ó, aconteceu uma coisa bem interessante aqui. Eu fiz um verde meio limão e eu joguei como uma contraluz. É uma luz que vem aqui atrás da minha sombra. Eu não gostei muito, pra falar a verdade. Mas, como eu tô fazendo tudo de camadinha bem clarinho, eu consigo apagar, eu consigo cobrir isso daqui. Eu posso cobrir tanto com roxo, quanto eu posso passar a aguinha nele, e como ele tá bem fraquinho, ele vai misturar com roxo e ele vai sumir na minha ilustração. Então é um bom exemplo aqui de um erro que eu consigo consertar.
dá pra ver aqui que minha folha tá bem molhada ainda, né? Eu passei o preto no cabelo, depois vou reforçar de novo. Mas agora eu vou colocar uma segunda camada de tinta no rosto enquanto ainda tá molhado, um pouco mais saturada, para deixar meu rosto mais quente, mais vivo. Então eu vou passar da orelha e puxar pro rosto. Essa vai ser a segunda camada de tinta que eu tô passando na pele dele, para deixar uma pele mais coradinha, com um pouco mais de cor, um pouco mais viva. Eu vou fazer a mesma coisa na sombra, vou deixar a sombra mais roxa, um pouco mais escura. E agora é aquele negócio da camada, né? Vou passando, até eu achar que tá legal. Como isso demora um pouquinho, eu vou correr o vídeo e a gente vê esse processo todo. Vamos lá. Eu decidi testar aqui uma outra sombra. Eu quero colocar uma cor mais puxada para um marrom terroso, uma coisa um pouco mais avermelhada. Então eu vou testar aqui na parte roxa. Como vocês viram, a minha primeira camada estava bem fraquinha, a segunda já escureceu um pouco. Eu posso passar várias camadas. Se eu não gostar dessa sombra aqui, ainda posso vir e colocar um roxo bem escurão em cima e cobrir tudo. Vou deixar tudo bem aguado. Apesar de estar forte, não tá tão forte quanto eu quero para minha ilustração final. E o que é legal também, às vezes, é você colocar um pouco de ângulo na folha. Assim a tinta ela escorre mais fácil e ela anda no seu desenho, né? Então fica mais orgânico, fica um resultado mais legal. Eu puxei aqui com a minha mão para cima, mas a gente pode resolver isso colocando o desenho numa prancheta ou inclinando a mesa. Essa mesa aqui ela é inclinável. Bom, tô terminando de passar o meu marrom. Achei legal, achei que ficou interessante.
acho que eu vou continuar trabalhando com ele. Vou colocar um pouco mais de roxo, mas vou manter um pouquinho desse marrom aqui. Eu achei bem legal o efeito da sombra no meu papel molhado. Então, estou tentando deixar meu papel bem molhado para aplicar as cores. E eu não sei se eu já falei isso aqui, mas a tinta ela pode ser passada, mas ela também pode ser depositada. Então, eu deixo meu papel bem molhadinho, pego a tinta e pingo em cima. Fica aquele efeito de aberto, sabe? Quando você coloca a tinta no papel e ela vai abrindo. Depois eu mostro melhor pra vocês. Talvez num vídeo da gente falando de aquarela, o que vocês acham? Eu tô aqui terminando de colocar a minha sombra e eu tô tentando deixar tudo bem homogêneo. Eu vou colocando um pouquinho de sombra, depois vou misturando com um tomzinho de pele aqui, ó. Puxando tudo pro lado. Até porque tá bem clarinha ainda a minha ilustração, eu quero que ela fique bem saturadinha. Vou continuar mexendo com ela e acho que esse pincel aqui, ele é bom para contornar, porque ele tem a ponta bem fininha. Então eu vou aproveitar isso e depois acho que eu vou dar uma contornada no rosto. Acho que vai ficar legal. Vou fazer um tom meio laranja, meio rosa e deixar bem saturadinho. Não sei se dá para enxergar no vídeo, mas tem uma linha aqui, eu fiz umas linhas bem fininhas para fazer o olho, fiz uma linha no rosto. E eu vou contornar tudo com pincel, aproveitar que esse pincel é ótimo para isso. Eu gosto bastante dessas sombras bem marcadonas, ficou bem legal. É um processo bem divertido. E eu escolhi, aliás, pintar porque eu me divirto muito pintando. E como eu achei o exercício bem legal, aproveitei para deixar tudo o mais legal possível para mim. Desenhar também tem que ser divertido, né?
eu fiz aqui um lilazinho bem diluidinho para eu começar a colocar sombra na cuequinha dele. E vou passar aqui, mas é legal a gente entender que essas faixas elas estão sobrepostas, então tem uma faixa em cima da outra. Então uma gera sombra na outra. Deixei um roxinho claro para acompanhar a sombra que eu fiz no rosto e no corpo, né, que tem um pouco de roxo. Então eu mantive isso na roupinha. Para fazer isso, é legal vocês olharem um pouco até a roupa de vocês ou foto de roupa para entender como é que funciona as sombras em dobras. Então dá uma olhada nisso. Depois eu vou fazer uma aula pra gente falar sobre isso, falar sobre sombra na roupa, falar sobre dobra, falar sobre sombra em geral. Aqui por enquanto eu tô improvisando. Improvisem também, às vezes vocês testando, vocês entendem também. Aqui desse lado depois eu vou passar uma sombra roxa um pouco mais escura para acompanhar a sombra, porque não pode ter sombra no corpo e não ter sombra na roupa, né? A gente tem que deixar tudo bem equilibrado na nossa ilustração, tem que pensar em tudo. Ah, às vezes eu encosto meu dedo também para ver se já tá seca, porque às vezes a tinta ainda tá molhada e parece que tá seco, e aí eu vou lá e passo o pincel e estrago todo o meu desenho. Se a gente passa o pincel com tinta em cima de onde tá molhado, a tinta abre no nosso desenho. E eu não quero que isso aconteça aqui não. Vou continuar colocando sombra aqui no corpo. Cara, esse pincel é bom mesmo pra contornar as coisas. A ponta dele é bem fininha. É quase como se eu estivesse contornando com um lápis de cor. Se vocês tiverem um pincel assim em casa, ou até se não tiver, se tiver outro tipo de pincel, tenta desenhar direto com o pincel, é bem legal. O pincel ele funciona como um lápis, ele funciona como uma caneta, como uma lapiseira. É só a gente dominar, né? E às vezes na primeira vez fica meio estranho. Na primeira vez que eu pintei direto com o pincel ficou meio estranho. Mas quanto mais a gente faz, melhor fica. E é um exercício legal, é uma experiência bacana. Tenta em casa e depois me mostra.
Bom, agora é a reta final. Tô colocando os tons bem saturados e bem intensos no meu desenho. Eu vou continuar aqui mexendo nele e passando mais tinta e depois eu mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? E também quero ver o de vocês. Bom, pessoal, eu continuei mexendo um pouquinho na minha ilustração e eu cheguei nesse resultado aqui. Ó, não sei se dá pra ver muito bem na câmera, mas depois o Gustavo vai passar o desenho pra vocês verem melhor. Eu joguei um degradezinho de vermelho de baixo pra cima e ficou com essa textura meio manchada, assim, tá vendo? É uma coisa bem cara de aquarela mesmo. Eu também finalizei um pouquinho com lápis de cor. Não sei se dá pra ver aí, mas joguei um roxinho em cima do roxo da tinta que eu tinha jogado. Coloquei um pouquinho de marrom também. Mexi nas minhas luzes e eu assinei. Não esquece de assinar nunca o seu desenho. Lembra que eu falei sobre grudar o desenho na mesa quando a gente for pintar, que fica com um moldezinho bem bonito? Eu gosto muito desse resultado. E agora eu quero ver o resultado de vocês. Quando vocês terminarem de fazer o exercício em casa, manda pra gente, manda ou no Instagram da escola, ou no meu Instagram pessoal, pode mandar no Facebook, pode mandar no WhatsApp da gente também. Eu quero ver. E não deixe de produzir em casa, não deixe de fazer exercício. É isso, e eu vejo você semana que vem.